bastante tempo na luta, eu não sei se elogio. Que eu trocava toda a minha experiência de luta por ter 20 anos de idade agora. Eu trocava. Mas enfim, então eu quero cumprimentar todos aí, sintam-se todos cumprimentados aqui. Bom, sabe que eu vou falar uma coisa para vocês que é o seguinte. Nós estamos vivendo uma situação no Brasil, eu vou falar pouco do Brasil, porque eu quero falar mais de uma coisa que ninguém fala, que é o Estado de São Paulo. É uma coisa que parece que nem existe o Estado de São Paulo na política. Pode ver, quando a gente fala e discute política, a gente fala do município, um pouquinho, e federal. A gente fala federal, 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 e como que se o Estado não existisse. Não é assim? Agora, São Paulo, por mais que tenha desconcentração industrial e econômica, ainda é 1/3 da economia nacional. 1/3 da economia nacional. Os outros estados cresceram, desenvolveram por causa das políticas desenvolvidas pelo presidente Lula, mas ainda é 1/3. E São Paulo tem um orçamento de 216 bilhões de reais. Dá para fazer muita coisa. Um estado que já teve um Banespa, lembra? Tinha um Banespa, que era um banco importantíssimo para a agricultura paulista, para o empresariado paulista, e que dentro do projeto neoliberal lá atrás, ainda dentro daquela história do consenso do Washington, lembra? Que acabaram com os bancos públicos estaduais, todos faziam parte de uma grande articulação política, né? Então é uma coisa muito que nós precisamos discutir, o que São Paulo pode fazer. Eu fiz uma reunião na Associação Comercial de Carapicuíba há coisa de 15 dias. E qual era o tema dessa reunião aqui na Associação Comercial? Que vai ser um dos slogans, né, quando puder falar de campanha, tratar disso, é o seguinte, da nossa campanha vai ser São Paulo pode mais. Por que São Paulo pode mais? Porque é o seguinte, é lógico que quando você compara uma série de indicadores de São Paulo com o Piauí, com a Paraíba, com o Rio Grande do Norte, com o Maranhão, o cara fala assim, bom, em alguns indicadores não tem como comparar São Paulo. Economia, nível, né, de formação profissional, centros de excelência na área da ciência e da tecnologia, da pesquisa e desenvolvimento, não dá para comparar São Paulo com mais nada que existe no Brasil. Agora, existem alguns nichos, como a educação no Ceará, como que está sendo feito no governo do companheiro Flávio Dino do Maranhão, do PCdoB, tem vários aspectos que nós podemos debater. E uma coisa que me chama bastante atenção é o seguinte, o PT tem uma mania de falar assim, ó, o PT fala, faz 24 anos que os tucanos mandam em São Paulo destruir o São Paulo. Faz 30 anos que o mesmo grupo político está no governo e eles só fazem o que não presta em São Paulo. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, se eles são tão ruins assim, por que estão mandando há 30 anos no estado de São Paulo? Ainda bem que são ruins, porque se fosse bom estava sem. Então nós precisamos fazer uma reflexão e discutir com o povo de São Paulo o seguinte, olha, São Paulo fez muita coisa, mas São Paulo podia ter feito muito mais. São Paulo pode mais pelos recursos que tem, pelos recursos econômicos, pelo conhecimento científico, pelo desenvolvimento técnico que nós temos no estado. São Paulo pode muito mais. E aí nós podemos dialogar com as várias áreas, olha, e aí é um problema de gestão. Meu companheiro ferroviário está aqui, eu vou dar um exemplo. Olha só, o estado de São Paulo está gastando 500 milhões de reais, R$500 bilhão para fazer um corredor de ônibus de Itapevi que vai ligar a Vilhada. Antes era um corredor até o Butantã, tinha até uma lógica, porque ligava de Itapevi até o metrô do Butantã. Agora, se você liga de Itapevi até a Vilhara, é para fazer o quê? Passear no shopping? Para passear no shopping continental? É para isso que está servindo? Aí você imagina, pega esses 500 milhões de reais para fazer um corredor de ônibus, que é paralelo ao que esse corredor de ônibus, corredor oeste? É paralelo à linha da CPTM, que vem de Itapevi e vai para Barra Funda, que já é ligando para o metrô, e com a Júlio Prestes, que é o centro antigo de São Paulo, o centro velho de São Paulo. E por que nós não temos o problema que nós temos no trem? É só o número de unidades? Não. Qual é o problema que tem? Investimento em manutenção e tecnologia de software, sistema. Nós precisávamos atualizar o sistema que tem na CPTM, que custa em torno de 180 milhões de reais. Nós tínhamos que ter mais investimento na CPTM.
Então os 500 milhões que está sendo gasto para ligar o nada ao lugar algum, quando eu falo nada ao lugar algum, não é que Itapevi não seja importante, não é que a Viliária não seja importante, é porque você está ligando uma região a outra que para se deslocar para Lapa, para Pinheiros, para todas as demais vai precisar de integração. Então é um problema de gestão, e mesmo assim demora o quê? 8 anos de gestão do Alckmin, não fez um corredor. O Haddad é tido como inapto, como incompetente, e fez 8 corredores de ônibus na gestão dele. E o Alckmin, em 8 anos de gestão, não fez um corredor de ônibus, que é o Corredor Oeste. Essa história tem 40 anos, eu tenho 51 de idade, eu era criança e já ouvia falar das coisas. Então São Paulo, nós precisamos discutir outras coisas. Por exemplo, como que pode o estado mais rico da federação não entregar